1h e 54 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Entrevista aqui com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano, e ele, Francisco de Brito, lá de Capixaba. Foi ele que fez a observação. Vou repetir, para você que está ligando a televisão agora. Eu ia falar acendendo a televisão. O IBAMA está certo, diz o seu Francisco, porque eles só tiram, eles se referindo aos madeireiros, eles só tiram e não plantam. Não tem nenhuma empresa que tenha um projeto de reflorestamento. Só tira o que não planta. Sou o Francisco de Brito, sou a favor do IBAMA. Sou de Capixaba. Bom, seu Francisco de Brito, eu também sou a favor do IBAMA, sou a favor do cumprimento da legislação. Uma pena que o senhor não esteja informado, né? Então, em que ele não está informado? O manejo, que é o formato que a gente vem defendendo e que a gente vem cumprindo, ele é o formato mais atual da forma correta de fazer a extração dessa matéria-prima. O reaproveitamento de todo esse material é como se a gente estivesse trabalhando já há muito mais tempo numa economia circular, onde tudo que é extraído lá é aproveitado, né? E é um processo de seleção daquela matéria-prima dentro das características que o técnico ambiental registra lá e ele não faz uma exploração 100% de uma vez. Ele aprova esse projeto de manejo e ele vai trabalhando de acordo com a orientação técnica. Então não existe outra forma dentro do Brasil que esteja dentro da legislação e que seja realmente o mais apropriado. Agora, é muito fácil também, uns órgãos de fiscalizações, e eu defendo a fiscalização, que fique bem claro, quando não tem as condições, do ponto de vista prático, de realizar essas fiscalizações, imputar a responsabilidade para o mais fragilizado nesse momento, do ponto de vista da questão ambiental, né? Então é muito fácil falar mal. O mais fragilizado, você entende o empresário? Do ponto de vista ambiental, o empresário do setor florestal no Brasil inteiro, não pelo comportamento do empresário do Acre, mas o Brasil como um todo, é difícil encontrar discurso para se defender numa hora dessa, porque ele vem fazendo a parte dele aqui no Acre, mas o resto do Brasil não. Então por que, seu Francisco, só lhe pergunto, por que só o Acre foi seletivamente escolhido para ter esse formato? Essas operações não estão acontecendo em outros estados? Não estão acontecendo em Rondônia. Falei hoje com o presidente da Federação das Indústrias de lá, falei com o presidente da Federação do Pará. No Amazonas, o que tem até agora é a informação de que isso pode vir a acontecer lá também. Então, será que é por ordem alfabética que estão fazendo? Só se for esse o padrão, mas de qualquer forma, nós estamos aqui para defender, sim, que a postura dos órgãos de fiscalização é contribuir para que isso seja feito de forma respeitosa. E quando o meu direito é de cumprimento de legislação, cabe também ao órgão de fiscalização fazer o mesmo. Você conversou com os empresários que estão liberados para manter as suas operações? O que foi que eles fizeram que os outros não fizeram? Então, nós estamos acompanhando desde a semana passada, né? O feriado atrapalhou um pouco, e nós só tivemos 3 dias úteis e foi aquela situação de muita correria. Hoje pela manhã eu reuni com outros presidentes de instituições para que a gente tenha um discurso único e sem nenhum tipo de ruído, né? Ruído, e também que a gente não se limite a ficar só fazendo defesa, muitas vezes, de coisas que a gente não conhece a fundo, porque nós não estamos aqui defendendo o ilegal. Na verdade, a gente quer uma forma de se comunicar tanto com o governo federal, como com o governo estadual e também com os empresários. Mas nesse momento é um momento muito difícil para quem tem todo o seu investimento ali colocado em risco, várias famílias que dependem daquela situação e ninguém diz o que está acontecendo. Então não dá para ser esse formato inquisitivo, não dá para ser esse formato à revelia da obrigação de esclarecer o que está acontecendo. Somos CNPJs, estamos empregando milhares de pessoas e precisamos dar resposta para essas famílias. É isso. Vocês precisam melhorar a comunicação no âmbito estadual e também no âmbito federal. Alguns empresários procuraram o presidente da Apex, o ex-governador Jorge Viana. Qual foi o alvo ali? Olha, tomei conhecimento, né? O desespero, né? Na verdade, todo mundo se apega
ao ex-governador Jorge Viana, por ele estar fazendo parte do governo federal hoje, como uma possibilidade de alguém furar esse bloqueio aí de comunicação e trazer alguma informação. É sempre bem-vindo a todo tipo de ajuda de uma autoridade, principalmente com a experiência do ex-senador, ex-governador Jorge Viana. Mas nesse momento, a gente respeita a questão de que a bancada federal do Estado tem essa prerrogativa, eles têm mandato constituído e eles precisam fazer valer o cargo de deputado federal e de senador e solicitar de imediato explicações. Nós não estamos falando de defender 1 ou 2 ou 3 empresários, não. Estamos falando de defender a economia do Estado do Acre. Hoje, esse formato, dentro desse padrão aí, está acontecendo com o setor madeireiro, está acontecendo com o pequeno produtor, porque são várias situações. Amanhã pode ser com a imprensa, amanhã pode ser com qualquer outro segmento. A economia precisa ser entendida. O Acre está passando por um momento muito difícil desde 2014. Nós estamos nesse descompasso com o governo federal e os últimos 8 anos, para ser mais exato, foram anos que a gente não teve condições de emplacar um programa de reconstrução da nossa economia. Aí depois de uma situação de inundação histórica, pandemia, inundação, nós não temos condições de ficar reagindo de forma tão serena, tão silenciosa, tão educada. A gente tem que pedir apoio de quem está realmente constituído com essa autoridade para fazer essa solicitação. Não dá para a gente ficar... então a gente teve que procurar sim. Falamos hoje com o senador Alan Rick, possivelmente essa semana devemos ter uma resposta, uma conversa com o presidente do IBAMA, né? Não com a Marina Silva, e sim com o presidente do IBAMA, e vamos tentar esclarecer essa situação. E vamos continuar acompanhando, conversando com os empresários que estão afetados. Não estamos aqui para discutir quem está certo e quem está errado. Queremos tudo de forma correta, principalmente a forma respeitosa como deve ser tratado o empresário no Estado. O Oscar está te perguntando o seguinte, qual a dimensão do prejuízo para o Estado em relação a imposto e geração de emprego? Boa pergunta, né? Eu estou saindo daqui, eu devo ir na Casa Civil pedir para que o Estado nos ajude também nessa comunicação com o governo federal, né? E já estamos computando isso aí. De imediato, o que a gente tem são projeções baseadas no reflexo que isso nos traz do histórico que a gente tem. Tanto na exportação, cai significativamente, né? Quanto também na parte do produto processado. Essa economia, ela depende de uma forma muito extensa, que ela vai desde o setor madeireiro em si, né? Como também os setores que dependem do setor madeireiro. O caso da panificação, é o caso do setor frigorífico, da construção civil, mas hoje a gente espera que a gente tenha uma resposta e que haja velocidade na liberação dessas madeireiras para que a gente não tenha que fazer essa conta. Mas a estimativa aí é uma situação que a gente vai comunicar possivelmente até o final da semana, se isso não acontecer. Aliás, Adriano, eu queria te perguntar uma coisa. Falando em governo do Estado do Acre, houve uma omissão aí, né, por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ou não? Não. Qual o papel? Porque quando você fala a respeito de áreas embargadas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela assiste a tudo de camarote, não faz... Qual que é o papel do Estado nesse processo, Então, Adriano? Assim, tem que ficar claro que o IBAMA é um órgão hierarquicamente superior à administração do Estado. E aí, nesse quesito aí, ele está aguardando para que ele seja demandado, para ele até poder saber de que forma ele vai se posicionar. Ele está sabendo, nós já fizemos comunicação com o governo do Estado, também estão acompanhando o processo de fiscalização, mas até agora o processo vem do governo federal para o governo estadual. E é isso que a gente quer. Mas não há como imputar responsabilidade nesse momento para ninguém, porque a gente não sabe qual é a verdadeira, vamos dizer assim, medida que vai ser feita ou crime que está sendo levantado nesse momento. Por que a lei no Estado do Acre só é para quem tem dinheiro? Eu não entendi isso aqui. O senhor está entendendo que a lei só funciona para os segmentos que têm importância na nossa economia? É isso?
A madeira, o mercado da madeira hoje é o quê? A madeira é o segundo ou primeiro na pauta? Segundo na pauta de exportações. Uhum. Então, se você fosse responder a essa indagação aqui, tivesse que responder essa indagação. Que bom que fosse então, porque quem tem dinheiro tem condição de contratar bons advogados e a coisa não seria desse jeito. Mas eu acho que é o contrário. Quem tem dinheiro... Consegue se defender porque contrata bons advogados, né? Tá certo. Bom, Adriano, no teu entendimento, então, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o governo do Estado do Acre, ele não teria como interferir, não no sentido para resolver o problema, mas para que a condução dessa situação fosse regularizada? Nesse momento, a gente está acompanhando, e eles também, até para entender o que está se passando, né? Eu tenho certeza que no momento seguinte, quando tivermos essas informações de forma mais concreta, é possível sim contar com o governo do estado, ele já se colocou à disposição, mas nesse momento, sem saber do que se trata, e essa fiscalização é de incumbência do IBAMA, existe aí o respeito de entender primeiro o que está se passando, qual vai ser o crime ou o que eles estão procurando lá realmente para poder fazer essas defesas. Não dá para ser feito defesa de forma genérica, porque se tiver alguma coisa irregular, é bom que seja primeiro oferecido uma denúncia. O componente político, você falou a respeito da questão da mediação dos parlamentares, que são autoridades constituídas e podem fazer essa mediação com autoridade. O componente, fator político, nesse momento, você entende que ele é estratégico para resolver o problema ou também para evitar problemas? Já que o Acre, você falou que o Acre é o único que está sobre essa situação. Então, eu entendo da seguinte forma, nós estamos aceitando todo tipo de ajuda. E o governo federal, nosso interlocutor com a sociedade do Acre, é quem tem mandato. Então a gente está batendo nessa porta, né? Mas nós não estamos restritos somente a esse contato com os parlamentares federais. Nós estamos trabalhando pelas nossas confederações também para buscar uma forma de diálogo. Agora, a gente reunido lá com outras lideranças, eles falaram, poxa, nesse momento a gente acaba sendo penalizado com essa representação do governo federal através dos parlamentares, porque nenhum deles tem uma relação muito próxima com o governo federal. Eu discordo. Eu acho que nesse momento, como é o discurso, né, e tem que acontecer de fato, é o que a gente espera, a eleição já passou. Agora, são autoridades constituídas que têm responsabilidade com o todo. Então não cabe aqui ficar separando ninguém por sigla. E mesmo que fosse, nós temos, todos os partidos, de uma forma ou de outra, têm uma relação direta com o governo federal. Então é preciso que haja um pouco de serenidade nesse aspecto, se colocar a responsabilidade adiante das questões pessoais e trabalhar uma solução para que as pessoas de bem, as pessoas que precisam, essas pessoas que estão aí há muito tempo esperando para voltar a trabalhar, principalmente no setor industrial da extração de madeira, possam ter uma resposta. Eles não têm que sofrerem essa situação. E aí eu digo que nossa responsabilidade à frente da instituição não é ficar temendo fiscalizações, não é ficar contrariando a legislação. Pelo contrário, nós estamos aqui para fazer a defesa do que é certo. Então, nesse momento, é sim uma questão que a gente está buscando. Vamos fazer também um convite para a ministra Marina Silva, não sei se ela concordar, vir ao Acre. Ela está tanto tempo longe desse estado, de repente ela desconhece a realidade hoje dessa situação ambiental aqui no estado. E eu acho que a gente vai, se ela topar, nós vamos trazer os órgãos de fiscalização do Ministério Público Federal, empresários, botar todo mundo numa mesa redonda, porque o que a gente quer realmente é reconstruir esse estado. Já passa da hora. Nós estamos buscando, junto ao governo do estado, ao governo federal, na esperança de geração de novos postos de trabalho, e não da subtração daqueles que a gente está lutando para manter. Boa tarde, Itaã e Adriano. Você, Adriano, disse quinta-feira, em uma entrevista para o Itaã, disse que o IBAMA deveria ter avisado antes que iriam fazer as vistorias. Você não acha isso incoerente da sua parte? Porque já pensou se a moda pega e a Polícia Federal ter que avisar os investigados antes deles irem na casa? Outra coisa, por que você acha estranho só o Acre ter sido visitado pelo IBAMA? Você está querendo dizer que teve dedo de alguém? E pede mais clareza por sua parte. Maurício, do Conjunto Bela Vista.
Maurício, boa tarde, Maurício. Pois é, primeiro é que essa questão de que tem dedo de alguém, eu não acredito. O que eu imagino é que há uma desinformação com relação à realidade da seriedade do empresário acreano e, dessa forma, deve ter chegado de forma equivocada e houve essa orientação de bloqueio total. Então, isso precisa ser esclarecido. A outra situação é... A respeito de avisar antes. Tá. Bom, primeiro, o IBAMA não é polícia, né? Não faz investigação, ele faz fiscalização. Então, da mesma forma que a gente recebe uma notificação, eu digo a gente porque o empresário recebe notificação de todos os órgãos. Receita Federal manda uma notificação e ele também fiscaliza, e ele também julga, né? Ele também faz todo tipo de procedimento que o mesmo IBAMA faz. Então, se outros órgãos ambientais, outros órgãos federais, outros órgãos de fiscalização têm um procedimento nesse caso, não sendo polícia, como é o caso da Polícia Federal que ele citou, eu acredito que o correto seria fazer a notificação, como sempre foi feito, de se não existe um flagrante, né, como não aconteceu, ele não pode responsabilizar de forma generalizada toda uma economia, porque não está sendo prejudicado só o setor madeireiro, está sendo prejudicado outras pessoas que direta e indiretamente dependem dessa economia. Tem algum retorno do coordenador da bancada em relação às agendas? Ele disse que possivelmente até quarta-feira deve nos dar essa informação. Já foi solicitado, está dependendo de agenda do presidente do IBAMA. Você é otimista? Porque você percebe o seguinte, Adriano, Marina Silva, essa questão partidária para ela, no que se refere à política ambiental, conta muito pouco. Concordo. A questão com ela é a questão o que a legislação prevê, qual é o programa de governo e como é que as empresas estão inseridas nisso tudo. Essa é a questão. Tudo bem. E aí, partido político nisso aqui, parceiro, conta pouco. Com certeza. Não é? Mas ela está nessa função. A gente não vai atropelar. Então a gente vai solicitar para ela, porque o Acre também faz parte desse universo aqui. E para ela precisa trabalhar olhando para frente. Então, redução de desmatamento ilegal. Perfeito. Aumentar não é a proposta dela, é reduzir. Então tem que começar com o diálogo. Nós somos a favor. Nós somos a favor. O desmatamento ilegal, como eu falei, promove a extração correta, a forma de trabalhar correta. Então nós estamos caminhando dentro desse princípio. Se ela politicamente não entende que o cargo dela é político e por isso os parlamentares têm o direito de demandá-la, tudo bem. O presidente do IBAMA, da mesma forma, assumiu esse compromisso de trabalhar de forma correta, cabe a ele o mesmo compromisso de lá para cá e daqui para lá, o nosso. Vamos solicitar. Então nós estamos iniciando o processo de diálogo, já que dentro desse formato do eleitoral, ficou essa coisa mal entendida de que um responde pelo outro. Então, na verdade, o que a gente quer é abrir o diálogo. E aí a gente está fazendo esse processo. Porque tudo que a gente não pode é deixar com que aquele espírito da eleição do ano passado Exatamente. Contamine os procedimentos aqui. E ninguém aqui, em nenhum momento foi falado isso a respeito do IBAMA. Não, de maneira nenhuma. Não foi falado em nenhum momento, porque isso, se aquele espírito vier para a condução da política pública, aquilo ali, aí desanda. Não é isso? Nós não precisamos de mais adversário, né? Já basta a situação que a gente está atravessando. Já basta os problemas que tem. Então, os empresários também que estão nesse aperreio aí, com empresa embargada, imagino, se eu fosse um empresário, o meu interesse em esclarecer as coisas em relação à minha empresa, né? Pois é. Então, vai uma sugestão, então. Se você acha que esse é o formato, vamos fazer um apelo aqui para o IBAMA, né? E que ao invés de ele ter que procurar essas empresas, ele solicite, com certeza vai chegar em cima da hora, ou seja, na mesma hora, imediatamente, porque todos os nossos empresários, principalmente da base industrial hoje, têm orientação. Nossa federação não defende o ilegal. Então nós temos a condição de fazer a tratativa jurídica, a tratativa política, mas é preciso que se diga, nós estamos trabalhando de forma correta sim. Se existe alguma ilegalidade, precisa ser detectado e precisa ser extirpado. E nós apoiamos isso. Perfeito, Adriano. Muito obrigado pela tua vinda. Vamos agora
o ritmo dessa solução para esse problema me parece que está ali com os parlamentares federais, a coordenação da bancada, é ali. O diálogo, a mediação está por aí, porque disposição para o diálogo me parece que não falta. Muito obrigado pela tua vinda. Nada, eu que agradeço mais uma vez aí, estamos à disposição. Vamos para o intervalo e já voltamos.